Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando. Não esqueça de se inscrever no canal. Don't go away, stick around, subscribe my channel below the screen. E aí participe no jornalismo investigativo baseados em fatos, não em circunstância. Vamos lá então. Bom, ontem a gente está acompanhando aí esse tsunami na política no Brasil, desse sofismo, ou seja... não só na política, mas no Ministério Público, onde que a democracia jamais deixou de existir no país que se tornou uma colônia. Então, vamos colocar em pauta. José Dirceu foi solto aí pelos três, a gente está vendo aí. Muita gente ficou pensando, puxa vida, por que será que aconteceu? Mas hoje pela manhã, os ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato na corte, Gilmar Mendes, disseram hoje, antes das 9 da manhã, que as decisões da soltura do ex-ministro José Dirceu e do João Cláudio Genum, do PP, foram normais. Então, eles não querem pautar, mas eles conseguem sensibilizar não só a população, mas os meios de comunicação, porque o protagonismo da celebridade são eles ali. Então eles estão querendo mostrar uma nova técnica dentro do Ministério Público. Se diga de passagem, a gente vê que o Ministério Público está dando as cartas na política e a gente vê esse eufemismo dentro desse colegiado que é formado com posições distintas de dissenso natural, e é um colegiado que usa a mesma medida no julgamento para colocar ordem narrativa, ou seja, uma ordem normativa nacional, constitucional, que a cada magistrado aplica aquilo dependendo da Constituição. Bom, não é bem assim que a gente aprendeu no Brasil, e você que está ouvindo aí tem que participar. A gente vê que um dia de atividade normal no STF é diferente de um dia para o outro, se a gente for analisar. Então, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski saíram vencedores da sessão de ontem, mas o Celso Mello não quis participar. A ênfase de Edson Fachin, não sei o porquê, mas esse antagonismo, desse protagonismo dentro desse estadinho de sessão, ele põe em pauta que os juízes não têm ideologia nem segmento para pender nem para o lado e nem pender para outro lado. Para Gilmar Mendes, as decisões tomadas na segunda turma não ainda conseguiu inovar o ordenamento jurídico. Então a gente já vê aí que eu estava vendo uma pauta aí hoje pela manhã que o Ricardo Lewandowski, já brecou alguns ativos que seriam fatiados sem o aval do Congresso. É uma luz emergente, pessoal. Porque todas as coisas que devem ser feitas tem que ter a consulta não só do plenário, do Congresso e depois da população, que isso nunca aconteceu no Brasil. Um referendo, se teve, eu não lembro, ou plebiscito. Então a decisão recente sobre a questão das conduções coercitivas, que a gente já explicou para vocês, que coloca bem claro que o padrão do Estado, no caso do Estado de Direito, deve presidir o país. Então acho que foi uma vitória importante. Não sei se dá para vocês entender até onde o Ministério Público está querendo voltar atrás para colocar o trem no trilho. E a gente vê que foi uma vitória importante para o Estado de Direito, que é isso. Tivemos uma discussão muito relevante no que diz a respeito também desse comentário sobre o caso da Gleisi Hoffmann e do marido Paulo Bernardo. E acho que também o tribunal afirmou que o significado das delações irão também ter uma eminência no futuro. Acho que estamos num caminho certo e o Supremo parece que está voltando ao Supremo. Aí a resposta fica no ar para vocês. Então, a pessoa-chave importante, porque a gente vê que a Operação Lava Jato ela desencaminhou todo esse aparato, você que está assistindo aí, para colocar o Estado de democrático no estádio de heresia, e a gente vê aí a descontinuidade,
porque o povo não tem, entendeu? Não tem poder, a gente tem que aumentar o poder das pessoas. A gente vê aí que tudo que está acontecendo depois desse golpe tem a mão de Washington para poder descodificar a legislação do antitrust, né? Trump não. Muita gente veio perguntar para mim, o anti-Trump não, trust, em acreditar, entendeu? Fica difícil. Então os meios de comunicação também estão fazendo a sua parte dentro dessa austeridade, que é colocar através do lawfare. Essa foi a ideia da pauta. Nós vimos ontem aí também que o vice do Trump está no Brasil, se reuniu juntamente com Michel Temer para poder reformular algumas outras pautas. Ele chegou com seu breakdown, com sua agenda e falou: foi feita a reforma trabalhista? Foi, ok. Michel Temer, foi fatiado o setor estratégico? Foi, quase todos. E a reforma da Previdência? Ainda não. Então você tem que melhorar. Então quem está dando as cartas para esse desmonte do Brasil e a população não consegue enxergar, porque está no conformismo, é realmente a mídia juntamente com o Ministério Público, aí o Sérgio Moro, o TF4, Michel Temer como informante e o dedão de Washington para poder colocar o Brasil no estado de colono, como eu já expliquei para vocês. Então, Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, Gilmar Mendes, conclui a pauta, soltaram o Dirceu numa condicional aí provisória. A gente está vendo aqui um habeas corpus provisório, que qualquer hora ele também pode voltar, entendeu? Tá diferente do Paulo Preto, que realmente foi condenado e deve no cartório, entendeu? Então aí você que está aí assistindo tem que prestar bastante atenção nas coisas que estão acontecendo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que está o poder discricionatório. É uma palavra bem complicada que detém não só a presidente do Supremo, que é a ministra Carmen Lúcia, e além de usar esse sistema, ela através dessa detenção que é inconstitucional, então a gente vê que o regime interno da corte, ele fere a Constituição. Em nenhum lugar do mundo você vai ter esse poder discricionário que detém a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, que é inconstitucional, como já falei para você. É um regime interno da corte que fere a Constituição. Então, o presidente do Supremo, da corte, ela detém esse poder de colocar em pauta um processo, ou seja, uma ação declaratória de constitucionalidade em si mesmo, que é um preceito fundamental. Então, se a gente for analisar de não colocar essa pauta, ou seja, que essa ação declaratória constitucional, que a gente fala que é o ADC, sob a presunção da inocência e prisão após julgamento em segunda instância, se a gente for fazer uma relevância, a presidente do STF, ela não só viola o preceito fundamental, mas a Constituição. Você está vendo onde eu quero chegar? Não sei se vocês estão querendo entender. Que a jogatina do Ministério Público, juntamente com os antagonistas que estão ali, eles estão fazendo algo para colocar ao último o ex-presidente Lula fora das eleições e fazer o que eles devem fazer. Você vê que a Operação Lava Jato está perdendo força e a gente vê que o problema que o Brasil tem, se a gente for analisar, é o que prevalece a tese que o direito é os que os tribunais dizem e não que a Constituição realmente prescreve. Então, o direito vale menos do que aquilo que é dito pelo judiciário. Aí fica difícil a gente ter o quê? Defender a legalidade no Brasil, em todos os aspectos, e quando você faz isso, você tem um ato revolucionário. Se a gente for colocar assim, se a gente for levar para o lado pejorativo. Então, é triste a gente ver esse caso inusitado,
e é um alvo de descrédito internacional, porque nós chegamos a um ponto que até o ministro Barroso defende que a voz da rua é a voz da Constituição. Mentira! A voz da rua é a voz da Constituição, mas ele prega algo totalmente diferente. Então o STF deve ficar com a voz das ruas e o STF deve entrar na vanguarda iluminista. Como é que um juiz sai fora da sua jurisdição para querer entrar na política? Se ele quer ser político, vender o Brasil do jeito que ele, por onde ele passa, ele está vendendo, pede baixa, pede resignação do seu cargo e vai seguir aí a política. Claro que ninguém vai fazer isso, são poucos que fazem para poder ajudar a população. Eles estão ali pelo glamour, pelo status, pelo dinheiro, e você vê aí cada dia que passa, quando a gente vê as pessoas num plenário, principalmente num congresso, eles vão falar de quê? Do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos do Trump, referente às leis de imigração, o povo que não entende de nada, e a gente está aqui mais de 20 anos, a gente pode passar isso para vocês, e a gente vai passar. A gente vê eles discutindo sobre a Venezuela, e o calo aperta abaixo, da onde, uma matéria que saiu ontem, que a gente está aí tentando formalizar também um vídeo, sobre o gás de cozinha que vai subir preços, porque eles estão reduzindo literalmente a produção no Brasil para comprar de fora. Então o STF deve ficar com as vozes da rua. Então o problema, os maiores problemas constitucionais do mundo discordam dessa tese. Então o problema do Brasil, o que prevalece é a tese que o direito é o que os tribunais diz agora, ou seja, vale menos do que aquilo dito pelo Poder Judiciário. Por quê? Quando você vai defender a legalidade do Brasil, você está considerando novamente um ato revolucionário. Então a gente vê aí que o Edson Fachin e Gilmar Mendes questionou hoje sobre a soltura dos dois, principalmente do Zé Dirceu, que foi condenado, e vocês lembram aí no passado a frase que a Rosa Weber disse referente ao ex-ministro José Dirceu. Legal? Então a gente se prepara para um outro vídeo, e você que está aí, participe. Stick around, don't go away, a gente se vê no próximo. Até mais, um grande abraço.